Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Sabor da Casa Restaurante, com um cardápio variado e muita qualidade em tudo que faz. Atende de segunda a sábado, com almoço completo, buffet de saladas, pratos quentes e grill. Agendamento para aniversários, festas e eventos. Sabor da Casa Restaurante, no Ser Auriverde. Fone 99609-2534. Sabor da Casa Restaurante. Mais sabor na sua vida. Martinazo Materiais de Construção, metais Weber, pisos laminados, vinílicos e porcelanato, tintas Coral. E tudo para sua reforma ou construção, do piso ao teto, mais economia por metro. Martinazo Materiais de Construção, na Avenida Benjamin Constante, 2164. Fone 3358-2000. Programa Conversa Franca com Oscar Grau. Conversa Franca com Oscar Grau, Lagoa TV. Hoje, com muito prazer, contamos com a presença dos técnicos da Emater. Com a palavra para nos falarem um pouco da empresa Emater. Então queremos cumprimentar o seu Oscar Grau, a todos os telespectadores, e estamos aqui então para contar um pouco do trabalho da Emater, do trabalho de extensão rural. A Emater está presente no município de Lagoa Vermelha há mais de 52 anos, então faz parte dessa história de Lagoa Vermelha em várias atividades, onde a Emater trabalha com um convênio com a Prefeitura Municipal e com um convênio do Governo do Estado, e operamos também alguns programas da esfera federal, onde entre um deles estamos trabalhando nesse ano com Mais Gestão, que é um programa voltado às pequenas cooperativas, onde o município hoje tem duas cooperativas contempladas, a Copingo e a Colaf, e o nosso trabalho então ele vai além da área econômica, a área social, então que a colega Denise faz parte, e somos eu e o colega Wilson Nadim, então da área técnica. Josmar Veloso nos falou sobre a Emater. Estão acompanhados também por Wilson Nadim e Denise Ferreira de Oliveira. Com a palavra. Cumprimentando o Dr. Oscar, cumprimentando aos telespectadores, um prazer estar aqui falando do nosso trabalho, da nossa empresa, e que, como o Josmar falou, já há mais de 50 anos presente no município de Lagoa Vermelha, contribuindo para o desenvolvimento tanto econômico quanto social do nosso município. Boa noite, Dr. Oscar, com satisfação que a gente está aqui para falarmos um pouco sobre as atividades que a gente desenvolve, Então, assim, a Emater é uma empresa que ela visa a levar assistência técnica ao meio rural, naquelas áreas que são mais carentes, muitas vezes áreas que são desassistidas, Então a gente trabalha com esse foco a pequenos agricultores
e nessas culturas, nessas atividades que têm carência de assistência técnica. Então a gente trabalha voltado principalmente aos agricultores familiares. E é de grande importância a assistência ao pequeno produtor, porque houve uma grande evasão de pessoas que partiram para cidades maiores aonde existem indústrias. Isso aí fez com que o campo deixasse de produzir produtos básicos para a comunidade. E instalou-se, não somente em Lagoa Vermelha, mas no Rio Grande do Sul, as grandes plantações, principalmente de soja. E, repetindo, ocasionou um abandono bastante grande de pessoas no seu trabalho no campo. Então, esse trabalho da Emater, voltado para a pequena propriedade, acredito que vai fazer com que um grande número de pessoas retorne para a sua terra e para a produção em pequena escala, mas de grande necessidade regional. Nós entendemos, né, se for analisarmos os números, né, do último censo do IBGE, que ainda estão, né, extraoficiais, né, logo então nós teremos os números oficiais do município, mas nós temos aí em torno de 1.034 estabelecimentos no município de Lagoa Vermelha, na área rural, onde desses 80% são agricultores familiares. Então nós temos uma equipe bastante reduzida para pensar numa assistência técnica que atinja todas essas pessoas. Nós estamos falando aí de pessoas que têm até 100 hectares, mais de 845 famílias, né, que teriam, né, essa necessidade de uma assistência mais próxima, onde a gente faz o nosso papel dentro da nossa atribuição, do que é possível, mas que a gente vem, né, tentando trazer alternativas para essas pessoas. A gente sabe que a atividade de produção de grãos ela viabiliza uma propriedade média e grande, e uma pequena, muitas vezes, se você diluir a renda dela durante os 12 meses do ano, acaba sendo pequena ou muitas vezes até insignificante para uma família, né, se manter, gerar sucessão rural, né, e gerar uma distribuição de renda, né, de acordo com o número de pessoas nessa família. Então a gente vem trabalhando, né, em várias atividades. Nós trabalhamos aí com uma gama de mais de 30 atividades, né, durante o ano. 30 atividades atualmente. Isso. A Emater proporciona aos produtores rurais. Isso, se nós for pensarmos, né, tanto na área social como na área econômica, né, então a gente tenta viabilizar essas pequenas áreas, sejam elas na área de fruticultura, né, de viticultura, pequenos frutos, na área de piscicultura, né, nos trabalhos manuais que envolve aí o artesanato, a parte de assistência social também, né, e dentre outras atividades, né, a gente tem trabalhado de uma maneira geral, onde posso dividir aqui, né, o espaço com os colegas, que cada um pode falar um pouco mais sobre cada área. O artesanato, inclusive, dá condições para que seja agregado valor à produção primária. Com certeza, com certeza. No nosso município, então, pela a tradição, né, de sermos um berço da pecuária, né, então a gente acaba tendo alguns artesãos que trabalham nessa parte de preparo do couro, artesanato em couro, leite da ovelha também. Já tivemos vários artesãos que trabalharam com a técnica de preparo e o artesanato em si, as peças fabricadas com lã de ovelha. A própria palha de milho, a palha de trigo também é uma das habilidades que se trabalha no artesanato rural, e as habilidades manuais, né, que normalmente com fios, com lãs, enfim, sintéticos. Mas assim, temos uma dificuldade em repassar essas técnicas, principalmente do artesanato rural, devido à mão de obra e ao preparo, né, da matéria-prima. Temos matéria-prima, porém pessoas habilitadas a trabalhar com elas são muito poucas, né? E esse material deixa de ser aproveitado. Exatamente. Não agrega valor. Não agrega valor e se deixa uma cultura se perder com o tempo, né?
Então, estamos, né, sempre buscando, quando a gente vai nas comunidades. Hoje a gente tem trabalhado em torno de 23 comunidades no interior de Lagoa Vermelha, sempre incentivando, buscando, né, perguntando se há interesse, se há alguém interessado em trabalhar com essas técnicas, para a gente também poder correr atrás e não deixar se perder, né, essa tradição de fiar, cardar a lã de ovelha, né, preparar, fazer as tinturas, né, para a gente poder levar isso adiante e que não se perca, né, essa tradição. E realmente tem que fazer com que continue existindo, né? Um breve intervalo para a chamada do patrocinador e continuaremos com esse assunto de interesse. Do piso ao teto, mais economia por metro. Martinazo Materiais de Construção, na Avenida Benjamin Constante, 2164. Fone 3358-2000. E também esse trabalho manual, ele tem uma grande aceitação e valorizado economicamente, porque, queiramos ou não, a indústria, ela produz, os seus produtos são todos iguais. Digamos, agora em Lagoa Vermelha nós vemos uma disseminação de cuteleiros. E qual é a importância deste trabalho manual? É que cada faca ela tem uma história e ela é única, ela não é igual a outra. E a indústria se produz 1.000, 2.000, 10.000 facas, todas elas são iguais. E nesta indústria do artesanato acontece com os produtos da lã, produtos do trigo, como foi dito, né? Então a importância e meritória que a Emater está tendo em fazer com que esta cultura não morra e, pelo contrário, cresça. Exato, a exclusividade daquele produto artesanal, né, uma peça única, então faz com que agregue valor. Então precisamos sim de pessoas, né, habilitadas, capacitadas para a gente conseguir levar adiante esse trabalho, que não se perca. Antigamente se fazia os acolchoados de lã de ovelha, né? E que bons! E muito bons, né? Por sinal, assim, que vai passando gerações, né? Diferente, por exemplo, de um edredom comum que a gente compra hoje no mercado, né? Então, são produtos que têm um valor que, claro, na hora pode ser que o consumidor até entenda um valor, né, acima da média, porém a qualidade dele é muito superior, né? Então, se paga, como se diz, né? E vai valorizar, por exemplo, o couro. Em Lagoa Vermelha o seu valor é muito baixo. Exato. Então, se houver um aproveitamento desse couro, se houver um aproveitamento dos pelegos, o artesanato, sim, encarregaria de fazer isso, agregaria aí muito valor, porque queiramos ou não, toda atividade ela desenvolve ou não pelo seu retorno econômico, né? Verdade, mas também temos que valorizar a questão no artesanato, da questão terapêutica, porque temos grupos que acabam o artesanato em si é um dos fatores, mas acaba se tornando uma forma de até aliviar o estresse, fazer com que uma atividade diferenciada, né, a valorização, a questão até da autoestima, né, da pessoa poder dizer, essa peça fui eu que fiz, essa peça fui eu que fabriquei com as minhas mãos. Então também tem esse lado, né, da valorização, da autoestima ser elevada em função, né, da pessoa tem a minha assinatura. Tem a minha assinatura, eu fui capaz de fazer essa peça, né? Então tem tudo isso agregado junto ao artesanato. E me parece que é cultural a valorização daquele produto
que tem um cheirinho, um ar de família. Remete, né, à infância, remete ao que foi saudoso, né, para as pessoas. Então isso também tem valor, né? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido de resgate cultural. Então o artesanato, ele é a questão da complementação da renda, né, também, mas é o resgate da cultura, é o resgate da nossa região. Então não se pode deixar morrer. E levando também em consideração tanto o artesanato como a própria culinária, né? Trabalhando na questão da segurança e soberania alimentar, a gente também trabalha nessa questão de resgatar alimentos que antigamente se fazia uso e que, em função da industrialização, da comodidade de ir ao mercado e pegar pronto, às vezes algumas técnicas de preparo de alguns alimentos haviam se esquecido, né? Então a gente tem a questão ali do doce campeiro, até do próprio corte das carnes, né, que a gente precisa trabalhar para poder a gente conseguir ostentar, né, ainda esse nome de capital nacional do churrasco. Então temos que ter também esse trabalho, né? E ocupação de mão de obra. Exatamente, também tem isso, né? Uma das grandes lutas hoje, o desemprego, né? Exato. Então tem muito campo de trabalho no meio rural para as pessoas, né? A gente está trabalhando agora também no centro de treinamento com o curso de plantas medicinais, que está se abrindo um leque muito grande, né, de opções, de oportunidades para o produtor, principalmente para o pequeno produtor rural, né, o agricultor familiar que tem ali a sua família, que precisa gerar renda, né, para se manter com qualidade de vida no interior. Então a gente acaba mostrando um outro viés, uma outra oportunidade para as pessoas também sobreviverem, né? Então, claro, na agricultura a importância dos grãos é extremamente importante, mas tem outros caminhos, a gente pode também percorrer outras estradas, né, diferenciadas e que também vão garantir um ganho para essa família, né? E a nossa flora é riquíssima. Quantos e quantos produtos medicinais que foram levados para fora do Brasil e hoje voltam. Exato. Como solução de uma série de problemas, né? Verdade. É uma farmácia que temos à nossa volta aí, sendo bem usado com resultados satisfatórios. Verdade. E assim, também voltamos, né, ao que era utilizado antigamente, né, e que meio pela comodidade acabou se esquecendo. Então a gente procura também nessa parte de plantas bioativas trazer esse resgate, né, das velhas receitas e que funcionam ainda, né? Então a constituição da planta não mudou, a constituição do corpo humano também não mudou, então ainda continua fazendo efeito a pomada feita em casa, o xarope feito em casa, né? Então tudo isso a gente também faz essa reflexão e esse resgate dentro do curso. Maravilha. E o programa que foi lançado pela Emater, que nós tivemos a oportunidade de ver e ouvir alguma coisa na reunião do Conselho de Agricultura e Pecuária? Na verdade, a gente, né, fez um apanhado das atividades que a gente realizou durante o ano, né, de 2019 e o que a gente planeja, então, as atividades, né, para o ano de 2020. Então, contempla todas essas, né, que a colega Denise comentou na área social, né, e na área econômica, que a gente chama, e uma coisa que a gente não pode deixar de lado é a questão ambiental também, né? Então esse nosso planejamento ele contempla esses 3 pilares, né? São baseados nesses 3 pilares, onde a gente busca, né, unir essa cultura, né? Nós temos apoiado bastante a questão da agroindustrialização, né? Temos 12 agroindústrias no município, bem diversificadas, mas temos ainda, digamos, um grande espaço a ser preenchido, né? Em mercados locais, em mercados regionais, né? Temos incentivado bastante, né? A cada ano nós pelo menos 1 ou 2 nós conseguimos legalizar elas e colocar esse produtor no mercado com esse produto de valor agregado. Porque quando a gente compara a atividade, né, de produzir matéria-prima e o que ocorreu, esse êxodo, né,
As pessoas saíram do campo para buscar um emprego fixo, e essa indústria nada mais é do que pegar essa matéria-prima, transformar, né, agregar valor a esse produto e colocar no mercado para o cliente. Então nós podemos fazer isso numa pequena propriedade, né, desde a produção dessa matéria-prima, o agregar, que seria essa agroindustrialização, e levar esse produto pronto até o cliente. Então nós podemos, ao invés de pensar e planejar um desenvolvimento onde você concentra a renda, né, em uma indústria somente, você ter várias pequenas indústrias distribuídas no município. E acredito que isso iria alavancar esse setor, né, de alimentos, que é o que mais cresce no mundo todo. Nós temos cada vez mais pessoas para alimentar, e aí você consegue deixar essa parte da renda, né, essa participação onde eu como cliente vou lá adquirir o produto, e esse valor vai diretamente a essa família. E ela consegue então investir mais na sua pequena indústria e gerar ali novos empregos, novos postos de trabalho. E consegue manter o jovem no campo fazendo sucessão. Novos empregos, que realmente é um dos grandes problemas atuais, né? É sempre um desafio, né? Então esse seria, né, digamos, um caminho que a gente aposta bastante. Então por isso a gente trabalha, né, com uma grande diversidade de cultivos, né, de pequenos frutos, né, de derivados de leite, né, de animais, e buscando agregar valor, né? Então numa pequena área você conseguir renda, né, para manter a sua família, para gerar sucessão, né? A gente entende que só tem sucessão as propriedades onde você tem sucesso, né? Então, tem que ter renda, tem que ter sucesso para você ter sucessor, senão você acaba, né, deixando uma pessoa lá trabalhando sem essa renda, você acaba desmotivando essa família. É o grande impulsionador, é a economia, né? Nós vamos a um breve intervalo comercial. Sabor da Casa Restaurante. Mais sabor na sua vida. No Ser Auriverde. Fone 99609-2534. Então, falávamos sobre esse novo projeto que está sendo lançado pela Emater. E daí, doutora, assim, ó, nós como trabalhamos com áreas de pequenos produtores, agricultura familiar, então nós temos que dar foco para aquelas atividades em que gere uma maior renda por unidade diária. Então, dentro dessas atividades, né, a produção de leite é uma atividade que merece bastante atenção da nossa parte. A gente tem trabalhado bastante na questão da qualidade do leite, orientando para que os agricultores consigam atingir aquela qualidade, né, hoje exigida pela indústria, porque quem não tem qualidade, não atinge as metas da normativa, não consegue mais comercializar seu leite. Então, além de uma produção maior de leite, a gente tenta melhorar, fazer com que essa qualidade do leite que os produtores produzem, né, seja comercial, eles consigam ter a qualidade para continuar no comércio. A gente também incentiva bastante a produção de leite a pasto, né, onde formação de pastagem, que isso gera um menor custo de produção. Com isso consegue os produtores a se manter na atividade. Embora a produção de leite ela esteja reduzindo bastante o número de produtores, né? Lagoa Vermelha chegou a ter em torno de 400, próximo de 400 produtores, né? Nos anos lá de 2008, 2010. Hoje a gente acredita que esteja ao redor de 150 produtores. Embora a produção continue a mesma, né? Muitos agricultores deixaram a atividade em função dos custos de produção, os baixos preços e muitas vezes até por falta de mão de obra jovem, né? O casal fica velho, vai ficando idoso, e a atividade de leite é uma atividade que não tem dia, não tem feriado. Ela tem uma certa penosidade, né? Então exige, né, um pouco de esforço dos produtores. Também a gente trabalha nas atividades, né, a fruticultura, que é uma atividade que também gera bastante renda. A gente tem trabalhado incentivando a implantação de pomares de parreira, né? Também temos desenvolvido a amostra de vinhos, né, que é uma coisa que
mostra a produção de vinho produzida no município e divulga que nós temos produção de vinho, né? E com isso os agricultores que produzem conseguem comercializar essa produção aqui mesmo no município, né? Então são atividades que vão gerando isso. Outras coisas que a Emater também desenvolve são a elaboração de projeto de crédito. Nós trabalhamos bastante tanto com as agências do Banrisul, do Sicredi, do Banco do Brasil, e agora estamos começando com a Crenor também. A gente elabora projeto de crédito assistido, né? Então esse ano até o momento a gente já elaborou 70 projetos de crédito para investimento, num valor aproximadamente 3 milhões e 200 mil. Nós elaboramos 65 projetos de crédito para custeio, chegou a um valor de 2 milhões e 900 mil, né? Então a gente viabilizou, né, esses recursos na ordem de 6 milhões até o momento, né? Isso vai aumentando até o fim do ano. Também a gente trabalha com coisas burocráticas como o CIOT, né, que é uma outorga da água para aqueles agricultores que trabalham com irrigação, que trabalham com pecuária de corte e pecuária de leite. Hoje eles têm que ter essa autorização para os animais terem acesso à água, né? Então isso as agências bancárias e as coisas exigem essa documentação, e a gente trabalha bastante nisso. A gente trabalha um pouco na questão da enquadramento do Pronaf, embora seja uma coisa que o sindicato faça na maioria, mas alguns a gente consegue fazer, né? A gente trabalha com isso também. Enfim, são políticas públicas que a gente desenvolve, né? E no nosso dia a dia a gente trabalha com essa questão burocrática também, né? Exatamente esse tipo de produção, como de frutas, ele possibilita o uso de terrenos que não são agriculturáveis, por exemplo, para a soja, né? São terrenos dobrados. Muitas vezes uma área que está deixada de lado, né, uma área dobrada, onde você consegue, né, trabalhar com a videira, né, como na região da Serra ocorre, né? Então nós temos aí um grande potencial, né, de produção. Nós temos áreas aí que produzem acima de 25 toneladas por hectare, né, de parreiras. Então tanto uva de mesa quanto variedades viníferas. Temos aí hoje no município mais de 20 produtores que produzem vinho artesanal. E possibilita também a indústria doméstica do pequeno produtor de fazer geleias, vinho, suco de uva. Suco de uva. Então abre, digamos, uma gama maior, né, para essa produção. Então aí tem as agroindústrias. Hoje já temos, né, 3 legalizadas que podem fazer então a chimia e a geleia, né? Temos uma de suco que está em andamento, o produtor, né, está dando encaminhamento, né? E de vinho temos vários produtores de vinho colonial, né? Então é um processo, né, lento, que o produtor vai fazendo o investimento, né, de acordo com digamos, com o seu bolso, com a necessidade que consegue, à medida que consegue, e aí a gente acaba incentivando eles, né, a aumentar as áreas, né? Nesse ano foram implantadas 4 hectares, né, de um programa estadual, onde o município colocou parte dos recursos, né, e parte veio FEAPER, né, do governo do estado, subsidiado, onde a gente implantou em 4 propriedades 1 hectare de videiras em cada propriedade. Inclusive uma vai ser coberta, né? Então o ano de 2020 o produtor pretende cobrir a área. Então aí teremos a primeira, né? Já temos uma pequena que produz para variedades viníferas, e possivelmente teremos a primeira, né, unidade de videiras cobertas, né, para produção de uva de mesa, pensando aí na redução de uso de agroquímicos, né? Então uma uva, né, com bastante redução de uso de agrotóxicos, e uma uva de qualidade, onde você consegue, né, fazer os tratos culturais, fica um ambiente protegido, né, e aí consegue-se um produto de maior qualidade, onde o valor agregado aí chega, né, a 2 ou até 3 vezes mais do que um plantio convencional. Então, e além disso, protege de chuva de pedra, né? Uma garantia de produção. Isso, de produção e de renda para o produtor, né? Então na verdade ele está assegurando a produção, né? E isso a gente acha, né, muito importante quando você pensa num agricultor que tem uma pequena área e que tem que sobreviver daquilo, né? Então tem que se produzir, né, culturas que dão maior rentabilidade por unidade de área,
mas também a gente tem que pensar na segurança dessa família, né? E digamos que ele está apostando tudo nessa cultura e que ele tem que ter uma garantia. Então isso aí auxilia bastante. E outras frutas também estão recebendo incentivo, estão sendo plantadas. Na área de pequenos frutos, né, temos um incentivo maior agora, né, por parte da indústria, né, que está, digamos, pagando um valor melhor para o produtor na parte de amora preta. Né, temos bastante áreas plantadas, são mais de 11 produtores no município. E há uma parte de framboesa também, onde o produtor vende parte e parte industrializa, né, então faz geleia de framboesa, já tem isso na feira do produtor sendo vendido. E uma parte de mirtilo também está sendo ampliada, né, temos um produtor que acabou incentivando, né, mais pessoas também, que a gente consegue comercializar através dele, né, e temos em outras frutas também, né, um incentivo ao pessoal ir ampliando. Esse ano teve uma procura por citros, né, a gente sabe que é um risco maior no município, mas tendo uma área adequada, né, num local mais alto que, digamos assim, escape um pouco das geadas, como esse ano tivemos uma geada mais tardia que acabou danificando um pouco, mas em anos anteriores, se formos buscar históricos, né, depois do primeiro ano de implantação, o pessoal já tem, né, do segundo, terceiro ano em diante, já produzido uma boa quantidade. Então, é uma cultura que nós temos um mercado enorme no município, né, na parte de bergamotas e laranja. E a gente também produz no inverno, né? Isso, que foge das épocas, né? Então você consegue escalonar a produção, né, entre uma fruta e outra. E isso é bastante importante para você pensar numa renda distribuída ao longo do ano. E o que foi criado em Lagoa Vermelha certamente vai fazer com que aumente essa produção com a casa de venda desses produtos, a Casa do Agricultor, não é? A Casa do Agricultor, na verdade, ela vai ser a vitrine, né, do nosso agricultor familiar, porque lá é um espaço que foi pensado, né, toda a estrutura foi pensada para que o produto ele receba o destaque devido, né, o destaque que merece. Então, tem toda a questão do escalonamento de produção que a Emater está acompanhando através do pessoal dos técnicos, né, e aí então para poder proporcionar para a população que tenha o acesso a esse produto de qualidade em toda a época do ano, né? Então há uma expectativa muito grande e positiva, né, de que esse lugar sirva como a grande vitrine onde grandes negócios podem ser realizados ali, né? Já está funcionando perfeitamente. Ainda não foi inaugurada, né, a Casa do Agricultor. Sim. Estamos aguardando os detalhes finais, questão de mobília, né, mas acreditamos que logo estará em pleno funcionamento a todo vapor. Os agricultores estão bastante motivados a participar. E ali já fica também a Feira Livre, né? Exato, com uma estrutura muito boa, inclusive, né? Uma estrutura, assim, bem diferente daquela que existia antigamente, né? Então, é um espaço adequado para os produtores, para as pessoas, para os clientes poderem chegar e adquirir um produto com segurança, com qualidade, né? Passamos a um breve intervalo comercial. Girard Net Provider, conectando você ao mundo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Girard Net Provider. Nós continuamos falando sobre a produção do pequeno produtor rural. Nossa missão nessa questão da feira, como a Adeline estava falando, é organizar, né, a produção de toda essa gama de hortifrutigranjeiros e também de produtos industrializados nas agroindústrias, né, porque a importância de se ter continuidade de oferta. Não adianta a gente levar uma gama de produtos durante uma semana, na outra semana nós não termos. Então, cabe a nós da Emater
organizar esses produtores que vão trabalhar com a feira, né, para organizar o plantio para que haja uma continuidade de oferta e uma diversidade. Não pode ser sazonal ou de época, né? Porque ela tem que ter uma garantia de continuidade. E isso sem planejamento não se consegue, né, doutor? Então nós temos que organizar o plantio, organizar os produtores que vão produzir determinadas frutas, determinadas hortaliças, para que haja essa continuidade e com qualidade e com segurança alimentar desses produtos, né? Não adianta produzirmos produtos também que não tenha a normas quanto à utilização de agrotóxicos, essas coisas, né? Então a gente tem que levar um produto que tenha que levar segurança para o consumidor que está consumindo um produto daqui e um produto produzido, né, com qualidade, com respeito ao consumidor e que tenha essa variedade e continuidade de oferta. Esse é um dos grandes desafios que nós temos com relação à Casa do Agricultor. Nós, com muito prazer, nós lemos um artigo em que houve a aprovação de uma lei federal que permite a formação de consórcios regionais, e não somente regionais entre municípios, mas no andamento poderão acontecer inclusive consórcio entre estados. Então favorece por quê? Porque nesse entre municípios a venda não será somente dentro do município, os produtos produzidos ali. Não, esse consórcio permitirá que os produtos sejam vendidos em toda a área de abrangência do consórcio. Então me parece que isso aí abre um leque, oportuniza que o pequeno agricultor produza, mas principalmente que coloque os seus produtos. Na verdade ele abre espaços, né? Tem algumas agroindústrias, por exemplo, de origem animal, que muitas vezes a viabilidade ela se dá se você consegue uma abrangência local, né? Regional e local, né? Muitas vezes porque se o município é pequeno, você não consegue, né? Tem que produzir mais para você diluir esse investimento, né? O nosso município até tem, né, próximo de 28 mil habitantes, até tem, digamos, um bom volume de consumo, né, desses produtos, então se consegue fazer uma agroindústria, digamos, pensando num comércio local. Mas em um município menor já se tem que pensar, né, em usar esses consórcios, né? O próprio SUSAF, né, foi criado justamente para isso, onde o município faz adesão, né, a esse sistema e aí possibilita, né, viabiliza várias estruturas a vender fora do município, porque é quase uma incoerência, né? Se o produto digamos, está apto para o consumo aqui no município que dá 12 a 15 quilômetros daqui, ele está inapto para o consumo. Então passou uma estrada, uma divisa qualquer, não pode mais ser comercializado. Né? Então, na verdade, é uma porteira aí que está, né, se abrindo aos poucos, né, mas que a gente tem buscado isso porque a gente sabe que muitas agroindústrias não foram abertas, né, muitas vezes por esse fato, né, mas é uma possibilidade que se tem. E hoje, quando a gente compara os preços, né, das indústrias, né, somado à margem que o varejo coloca, né, nós temos, né, uma grande possibilidade de aumentar o número de agroindústrias, né, de se vender esse produto na casa do produtor, né, com um valor competitivo com o mercado, né, de varejistas hoje, e um produto de qualidade, um produto, né, produzido pela família de maneira artesanal, onde, como o senhor colocava anteriormente, né, assim como a faca que é produzida única, né, aquela chimia, aquela geleia, ela tem um sabor especial, né, ela é feita, você produzir hoje uma geleia num tacho de 20 litros é diferente de produzir num tacho de 200 ou de 2.000 litros, né, então o processo de fabricação, né, o processo lento, né, com o fogo, a lenha, né, isso confere um sabor diferenciado, né, e se torna um produto único. E acho que é isso que a gente tem que colocar, né, uma marca, né, assim como tem a questão do sabor lagoense, assim como é o nosso churrasco, né, a marca, né, da capital nacional do churrasco, ela não se dá simplesmente, né, por uma parte do processo, mas desde, né, dos animais, desde o melhoramento genético, desde os campos, né, a gente vem trabalhando isso, até temos um dia de campo no dia de amanhã, né, onde a gente está trabalhado nessa área para, digamos, fortalecer, né, o que levou, né, o município a chegar nesse passo, né. Então são uma soma de fatores
que a gente tem que levar isso para outras áreas, né? Não só ficar na carne, mas nós temos condições de difundir, né, esses produtos artesanais e agregar valor, né? Uma marca nada mais é do que você ter um produto de qualidade e ter uma percepção do cliente, né? Nós não temos que daqui a alguns anos nós estarmos falando do produto, né? As pessoas, os clientes que vão consumir, eles é que vão ter que fazer esse marketing e difundir esse produto, né? O primeiro passo é nós assumirmos que temos um produto de qualidade e reconhecermos que temos um diferencial em relação a outras regiões, né? E o próximo passo é o cliente mesmo, né? E fazer o marketing boca a boca, né? E falando bem desse produto, e aí nós conseguimos fortalecer esse mercado cada vez mais. E realmente é um bom momento para que essa ideia continue crescendo em todas as áreas. Nós vemos a cerveja artesanal, que esse pedaço estava completamente dominado pela indústria. Né? Eram uma ou duas marcas de cerveja, praticamente da mesma, só trocava a marca, mas o produtor era o mesmo. Né? E hoje nós vemos, em termos de não somente de Brasil, mas de Rio Grande do Sul, como de Brasil, mas a cerveja artesanal está aí, uma exigência com valor, com procura, e quantos outros produtos que seguem esse mesmo caminho. Então me parece que é oportuno esse trabalho que está sendo feito pela Emater, principalmente na nossa região, e que, aproveitando esta onda, que consigamos aí trazer aquele homem que abandonou o campo, foi trabalhar na cidade, que hoje encontra dificuldades, volte para a sua pequena propriedade e que tenha essa produção valorizada à disposição de todos nós. É outra atividade, né, doutor Oscar, que a gente tem trabalhado bastante, é a pecuária de corte. Né, nós temos a nossa história, né, ela é do município, a economia, numa determinada época, era a madeira e a pecuária de corte. Sendo que nós tivemos, né, em determinada época, grandes cabanhas de produção de reprodutores, tínhamos uma genética bastante grande em termos de qualidade de gado de corte, e com o advento da agricultura da soja, ela foi ocupando esses campos, né, que antes era destinado à pecuária de corte, e então foram ocupados pelas lavouras. E a pecuária, quando é conduzida de maneira tradicional, né, num campo nativo, a gente produz lá 180, 200 quilos por hectare de boi vivo por ano. Isso inviabiliza, né? Porque se eu arrendar esse mesmo hectare, eu vou receber lá 20 sacos de soja, a 80 eu vou ter lá R$ 1.500, R$ 1.600 por hectare por ano sem trabalhar, né? Então o grande desafio que nós temos trabalhado na geração de pecuária de corte é para nós mantermos essa pecuária, nós temos que aumentar a produtividade. Então nós temos trabalhado com duas frentes. Uma seria a implantação de pastagens perenes, né, como Tifton, Hermatis, essas pastagens que produzem um pouco mais por hectare, né, chegam a produzir 1.000 quilos por hectare ano. E outra seria o próprio melhoramento dos campos nativos, né? Embora nós tenhamos uma área já bastante reduzida de campo nativo, mas acreditamos que tem em torno de 4.500 a 5.000 hectares de campo nativo, e a gente tem trabalhado com uma simples correção de solo, introdução de trevos, introdução de outras gramíneas, né? Uma adubação, a chegar a produzir aí 600 kg de carne por hectare ano, que daí você multiplica por 5 a 6 reais, aí você vai ter lá 3.000 por aí de rendimento bruto, né? Daí já começa a viabilizar essa pecuária. Então a gente tem trabalhado bastante, né? Já que nós somos a capital nacional do churrasco, não foi de graça isso, né? Foi pela qualidade da nossa carne, pela genética dos animais, pela alimentação que esses animais recebem, que confere um sabor especial à nossa carne. Então a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, né? Para que a gente consiga viabilizar economicamente essa pecuária através da integração lavoura-pecuária, né, e introdução dessas pastagens perenes durante o verão, durante o inverno vai para as áreas de lavoura,
e no próprio campo nativo, né, fazendo com que a gente tenha esses ganhos de produtividade que consigam competir com a produção de grãos. Excelente. Nós agradecemos a presença dos técnicos da Emater. Realmente, Lagoa Vermelha está dando um pulo, um salto de qualidade na diversificação e no melhoramento da sua produção primária. Os nossos mais sinceros agradecimentos pelas suas presenças. Programa Conversa Franca com Oscar Grau.